Boa noite, meu povo! Estamos iniciando a nossa live. Olha só, a Silvia já está aí já. Ó. Deus abençoe, Silvia. Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Mais alguém? Felipe Ramon, Deus abençoe. Quem mais? Moisés, Deus abençoe, Moisés. Quem mais? Cadê o pessoal chegando? A Ana Moreira, Deus abençoe, Ana. José Herculano, Deus abençoe. Daniel Nascimento. Garcia Filho, Maria Madalena, louvado seja o nome do Senhor, sejam todos bem-vindos, bem-vinda. Camila, Deus abençoe. Dois Oliveira, louvado seja o nome do Senhor. Deusedina P. Amor, Deus abençoe. Glória a Jesus. Tem uma letrinha aqui que não dá para entender, parece que está escrito em indiano, mas Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Cadê o pessoal? Vamos chegando, gente. Estamos iniciando a nossa live. Hoje é sexta-feira e nós vamos aí até as 20 horas trazendo uma palavra da parte de Deus na série que nós estamos trabalhando sobre o caminho de Deus, um chamado para seguir a direção certa. Hoje nós vamos falar sobre o único e verdadeiro caminho, a chamada que Deus tem estabelecido para cada um de nós, para caminharmos no caminho certo. Não tem como errar, queridos. Não tem como errar. Se você seguir pela palavra de Deus, não tem como se errar. Agora, se você deixar a Bíblia de lado, aí você corre sério risco de entrar em caminhos que para o homem parece direito, mas o final dele é caminho de morte, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então, nessa noite, nós estamos trabalhando sobre os dois caminhos. E sabemos que o que você escolhe é o que tem um destino declarado para aquele caminho que você escolhe. Então, se você estiver em Cristo, você vai ter com certeza a vida eterna, mansões celestiais, glória de Deus para a eternidade. Porém, se você estiver longe de Cristo, você será levado para o lago de fogo. É triste falar isso? É lógico que é. Ninguém quer ouvir essa palavra. Mas essa é a verdade bíblica. E nós temos que tomar posse daquilo que Deus já fez por mim e por você, amém? Estou feliz nessa noite com a presença da Silene, Deus abençoe. Sebastião Oliveira, Deus abençoe. A Nilza Francisca, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Querido, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. O Valdair, Deus abençoe, Valdair. Mas fala para mim qual é a cidade, qual é o estado. E outra coisa, se você não se inscreveu no meu canal, vai lá e se inscreve. Simplesmente Tese. Está dizendo que é a primeira vez aqui. Glória a Deus, que seja a primeira de muitas outras vezes. Vai lá, se inscreve, porque todas as vezes que a gente começar a live, você vai ser avisado, tá bom? Simplesmente, olha, nossa, é até difícil de falar. Mas José Vicente Prox, Deus abençoe. Glória a Deus, primeira vez sua live. Hilda Gomes a Paz, queridos, eu faço live segunda, quarta e sexta, já faz mais de 3 anos, acho que 4 anos, viu? Comecei na época da pandemia. Nós estamos aqui segunda, quarta e sexta. É que a rede é monstruosa e é difícil achar. Mas agora que a gente está, muitas pessoas estão se inscrevendo, então acaba avisando outras pessoas. E você foi avisado, com certeza, tá? Então vem estar com a gente, vai lá e se inscreve no meu canal. A Hilda Gomes está dizendo a paz do Senhor. Vem cá, a Hilda Gomes aí, porventura, é a irmã da nossa igreja, a irmã Hilda? Se for, dá um toque para mim, tá? Deus abençoe, glória a Deus. José Vicente Protes, Deus abençoe, está seguindo o streamer. Ô José, vai lá e segue eu também, segue o meu canal, tá bom? Deus abençoe sua vida. Silvestre Chaves, a mãe Hilda, a mãe do Robson, do André. Ô irmã Hilda, Deus abençoe sua vida, varoa. Feliz de ver a senhora, eu já vi a senhora várias vezes aqui, só que eu não tinha certeza se era a senhora mesmo, entendeu? Então quando vocês forem aqui da Cristo Esperança, pessoal, vocês têm que identificar, ó, pastor Marcos, sou a fulano de tal, entendeu? Porque aqui na rede fica um pouco complicado pra gente saber quem são as pessoas que estão aí, tá bom? Pessoal, avisa pra mim de onde vocês estão nos assistindo, qual é a cidade, qual é o estado. A Aparecida, a Cida, começou a me seguir. Obrigado, Cida, Deus abençoe. Fala pra mim, Cida, de onde você está nos assistindo. Maria Cabral, Deus abençoe sua vida. Glória a Jesus. Que mais? Tá bom hoje, querido. Tô gostando de ver, bastante participação. Priscila Santos, também acabou de chegar. Zumira Alves, Deus abençoe. A Bruna, Deus abençoe. Glória a Deus pela vida de vocês. O Joãozinho. Olha aí, a Aparecida assim está dizendo, eu sou de Pedra Preta, Mato Grosso. Pedra Preta, Mato Grosso. Olha isso,
Eu já falei aqui, né? Eu morava numa cidade que era ali na entrada do Mato Grosso, mas do Mato Grosso do Sul, né? Ali perto de Ilha Solteira, que vai para Selvíria. Eu, inclusive, todas as vezes que a gente vai para Pereira Barreto, nós vamos em Selvíria tomar um sorvete lá, porque o sorvete lá é bem de fruta, bem natural que eles fazem lá. Uma delícia o sorvete. Então, sempre quando a gente está em Pereira Barreto, a gente vai em Ilha Solteira, tem um monte de parente meu lá, e de lá nós vamos para Selvíria. Então, eu conheço essa parte. Já fui até Inocência, no Mato Grosso do Sul, né? Agora, o outro Mato Grosso eu não conheço. Tá? Deus abençoe. Glória a Deus, Cida. A Bruna está dizendo, eu sou de Parnaíba, Piauí. Olha aí, ó, que bênção. Deus abençoe, Bruna. Bruna, a pergunta que eu te faço é, você já se inscreveu no meu canal? Se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve agora, porque nós precisamos interagir mais vezes aqui. Com certeza, a palavra que eu tenho ministrado, Deus vai usar para falar no seu coração, com certeza, tá? Porque é uma palavra que tem um papel aqui de trazer um princípio estabelecido por Deus mesmo, sem viés teológico e nem visão humana, entendeu? Nós estamos aqui realmente preocupados em trazer uma palavra que vai ajudar vocês a firmarem na fé. Então, se você não se inscreveu, vai lá e se inscreve, tá bom? Deus abençoe. Obrigado, viu, Bruna? Obrigado. E acabou de seguir, olha aí. Já seguiu. Pessoa de Deus é de Deus, gente. Não precisa discutir muito, tá? Já foi lá, já seguiu. E eu tô feliz. Obrigado, Bruna. Deus abençoe a sua vida. O Vande acabou de chegar também. Vai falando para mim de onde vocês estão nos assistindo. A Desi Andiane. Isso, né? Andiane. Deus abençoe. Difícil o nome, hein? Glória a Deus. Pessoal, fala para mim de onde vocês estão nos assistindo. Já temos o Piauí, já temos o Mato Grosso aqui hoje, tá? Quero saber aí, Pernambuco, a Bahia, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o Espírito Santo, o Goiás. Cadê o pessoal, meu Deus do céu? Tá entendendo? Vai falando para mim aí, gente. Vamos interagir, tá? Tenho 10 minutinhos aqui antes de começar a ministração. Mesmo assim, se você quiser interagir, continuar interagindo, pode falar que mesmo em meio à ministração eu dou uma parada para dar uma reportada aqui, tá bom? Berenice, Deus abençoe. Bru, Deus abençoe. A Bruna, deve ser Bru. Que assim seja, porque a minha vida está um lixo esses dias, estou mal. Nossa, Bruna, misericórdia, Senhor. Meu Deus, então presta atenção na palavra hoje. A palavra vai falar com você, com certeza. Não saia daí, escuta a palavra e põe no final. Hoje mesmo eu tive um rapaz aqui, um amigo meu, das antigas, de muitas longas datas. Na época que eu tive um negócio, ele trabalhava comigo. Depois a gente fechou esse negócio, ele foi fazer a vida dele. E hoje ele veio aqui na minha casa, chorando, e aceitou a Jesus. Tá entendendo? Ele disse, pastor, eu pensei que eu conseguiria viver sem Cristo, mas eu não consigo. Só faço besteira, e a minha vida tá uma bagunça, e eu preciso de Jesus. E aí eu fiz a oração com ele, ele voltou para Cristo hoje aqui na minha sala. Tá entendendo, querido? Eu quero dizer para você que hoje é noite de reconciliação. O Senhor Jesus vai mudar a sua vida. 2026 é o ano da mudança, é o ano da vitória. Você só precisa aceitar aqui comigo. Deus abençoe, Franciele. Se você ainda não é inscrito, vai lá e se inscreve. A paz, pastor, bom te ver. Sou o irmão caçula do irmão Wagner, do DIC 5. Rapaz, que coisa! Meu Deus do céu, lembro dos cultos que a gente fazia aí no DIC 5, com certeza que se eu lembro. O Wagner sempre está aqui em casa, o Wagner sempre está aqui. Quando ele está trabalhando aqui pela região, consertando as máquinas aqui de lavar roupa, né, que ele arruma, ele sempre passa aqui em casa. Poxa, Vande, que bênção. Varão, vai lá e se inscreve no meu canal pra gente estar junto. Depois, passa o seu telefone para mim, entra no meu telefone, eu tenho um grupo no WhatsApp, pessoal. É um grupo específico para trabalhar com pessoas que querem receber mais instrução, oração, tá? É a nossa igreja virtual. Então, ô Vande, você vai lá, você pega o telefone, ó. O telefone, vou até baixar o som aqui, ó. O telefone é 19 99702 3477. Pega o telefone, marca aí. Depois você vai entrar no WhatsApp, que eu vou te colocar nesse grupo, onde eu dou uma assistência melhor. Ali a gente conversa, a gente fala a gente faz a ligação para a pessoa, a gente conversa mesmo. Ali é muito diferente daqui, tá? Ali eu vou assistenciar vocês mesmo, vou ouvir vocês, entendeu? E vou orientar vocês ali naquilo que é necessário, tá bom? Então pega meu telefone, ó, 19 99702 3477, lá no WhatsApp.
você me procura no WhatsApp, que eu já transfiro você para esse grupo, e aí a gente vai ter um tete-a-tete ali mais profundo na palavra de Deus, tá bom? Mas fiquei feliz, viu, Vande, de ver você aqui. Para dizer bem a verdade, eu nem lembro muito bem de você hoje, porque naquela época vocês eram tudo muito pequeno. Né? Eu lembro, o Wagner tinha o quê? Acho que 17, 16 anos, uma coisa assim, 17, 18 anos. Hoje o Wagner já tem quase 40. Então eu não lembro assim de todos os irmãos do Wagner. Eu lembro de um que morreu, né, num problema lá com o pessoal. E eu fui até fazer o velório na época, tá entendendo? Eu lembro desse fato, mas assim, de todos os irmãos eu não lembro, tá? Então, entre em contato comigo no telefone que a gente vai... Foi muito bom você lembrar de mim, porque, assim, era difícil lembrar, porque vocês eram muito crianças na época, tá bom? Mas a gente vai estar em contato e eu vou ajudar vocês aí em oração e vou estar junto com vocês, tá bom? Tá bom, Vande? Deus abençoe, viu, filho? Glória a Deus. A Bruna, medo, tristeza, sem força, só não faço nada porque tenho fé, ainda mais as coisas difíceis. Bruna, presta bem atenção, escuta bem o que eu falo para você. Você vai ficar aí, eu vou pregar aqui a mensagem, você vai ouvir essa mensagem e no final eu quero fazer uma oração específica com você, tá bom? Eu quero fazer uma oração específica, orar para todos quantos pedirem oração, vou orar. Mas eu quero fazer uma oração com você. Então, no final, você até me lembra, porque com certeza, daqui até o final vai acontecer muita coisa aqui na ministração, eu posso esquecer, tá bom? E você vai chegar no final e vai dizer, pastor, eu quero agora a minha oração. E nós vamos fazer uma oração e você vai reconciliar com o Senhor hoje, porque Deus vai mudar a sua vida. 2026 vai ser um ano de vitória para você. Tá bom, Bruna? Deus abençoe, viu? Israel Alves, meu discípulo, Deus abençoe. Ali, mais um discípulo da nossa igreja está aqui, que não falta nunca, segunda, quarta e sexta está sempre aqui. Israel, não esqueça que a gente começou agora os cultos no sábado e domingo, tá? Então, sábado e domingo agora são cultos oficiais da igreja, tá ok? O culto do sábado começa às 19 horas, no domingo começa às 18 horas. E na quinta-feira nós temos o culto das redes. E na segunda-feira, na primeira segunda-feira de fevereiro, nós vamos iniciar a nossa célula lá na igreja. Então, já fica atento aí, tá? Não falte, porque Deus vai abençoar a sua casa, a sua família lá, tá bom? Maravilha. E também sempre aqui comigo, aqui você é o que mais aprende, né? Porque você não falta nenhuma live, todas as 3 lives estão aqui, tá bom? Então Deus abençoe, viu? Deus abençoe você, a Joyce, as crianças. Inclusive eu encontrei com o seu menininho assim atrás, lá na Sanasa, e ele falou para pastor, eu vou fazer aniversário amanhã. Aí eu falei para ele, filho, sábado você vai lá na igreja que nós vamos fazer uma oração especial para você. Então não esqueça desse detalhe, tá? Que eu acho que ele fez aniversário hoje, né? Meu filho também fez aniversário hoje, o Efraim. Tá? Então não sei se foi hoje ou se foi ontem que ele fez aniversário. Que ele falou para mim lá. A gente não lembra bem certinho, mas eu falei, vai sábado que nós vamos fazer uma oração especial para você lá na igreja. Até com unção, com óleo, trazendo a bênção de Deus sobre aquele menino maravilhoso que são seus filhos. Tá bom, filho? Deus abençoe, Israel. Glória a Deus. Mais alguém? Andressa Mazini, Deus abençoe. Pessoal, se inscreve no meu canal. Não deixa de se inscrever para que nós possamos estar sempre juntos aí. O aniversário dele é dia 23. Então ele falou errado, porque ele falou para mim que ia ser, acho que ontem ou hoje, uma coisa assim. Aí eu falei, vai sábado que eu vou orar por você. Tá bom? Mas amém. Manda ele sábado lá que a gente vai estar orando por ele. Glória a Jesus. Vamos ver aqui mais alguém aqui. O TikTok estava parado aqui, meu Deus. Abrir as portas de emprego. A Bruna está aqui dizendo, pedir para Deus abrir as portas de emprego. Pelo amor de Deus, preciso muito. Tá bom, nós vamos orar, tá bom? Vamos orar agora já, Bruna, porque se por acaso acontecer alguma coisa até o final, nós já oramos. Pai, no nome do teu filho amado Jesus, eu oro nesse instante pela vida da Bruna. Peço a tua bênção sobre ela. Meu Deus, ela está desanimada, triste, amargurada. Mas eu creio que nessa noite o teu poder e o teu espírito, ó Deus, pode tocar na vida dela de uma forma sobrenatural, trazendo ao coração dela paz, esperança, trazendo ao coração dela alegria dos céus, aquela alegria que só o Senhor tem para nos dar. Eu oro por ela agora e já também repreendo toda a obra dos demônios, Pai, que porventura tem se levantado contra a vida da Bruna. Eu declaro por terra em nome do Senhor Jesus e profetizo sobre ela cura, libertação e milagre nesta noite. A tua filha vai voltar a sorrir, ela vai voltar a cantar, ela vai voltar a ter esperança, a ter fé. E o Senhor vai fazer um grande milagre na vida dela, porque portas de emprego serão abertas para ela agora, em nome de Jesus. Nós estamos declarando isso para a glória do teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Bruna? Deus abençoe, que o Senhor Jesus cumpra no seu coração os desejos da sua vida, do seu coração, tá bom? Amém? Queridos, já oramos, os irmãos sabem que quando eu entro aqui, nós já oramos,
tá? A gente já entra no início fazendo oração. E agora nós vamos entrar na palavra. Você pode reportar para mim de onde você está nos assistindo aí, a cidade e o estado, que eu vou estar reportando para todos aqui também, tá bom? A mensagem de hoje, né, dentro da visão de dois caminhos, e qual é o caminho certo que nós devemos seguir, nós vamos falar sobre o caminho de Deus, um chamado para seguir a direção certa. Nós sabemos que existem vários caminhos, mas existe um só caminho que é certo, tá? E não é questão de religião aqui, tá? Não estou aqui para discutir questão de igreja, de CNPJ, de coisa do tipo. Eu estou aqui para dizer que há só um caminho. As igrejas, elas estão a serviço desse caminho. Todas as igrejas, elas estão a serviço desse caminho. Eu sei que algumas igrejas começam a acreditar que ela é a porta, né, que ela é o caminho, mas terrivelmente isso acontece, tá? E nós temos que ter discernimento de Deus para saber que o verdadeiro caminho não é a igreja, que o verdadeiro caminho é Jesus. A igreja é que tem que caminhar nesse caminho. E se ela sair do caminho, ela deixa de ser igreja. Não é verdade? Então vamos lá. Desde o princípio, Deus tem chamado a humanidade para andar em seus caminhos. No entanto, o pecado afastou o homem de Deus e muitos seguem caminhos tortuosos. A Bíblia nos ensina que há um caminho certo, estabelecido por Deus, e devemos trilhá-lo para alcançar a vida eterna. Amém, Jesus? Então vamos dar uma palavra para vocês. Dentro dessa palavra nós veremos como que a palavra descreve esse caminho e como devemos andar nele. Então a Bíblia relata qual é o caminho e a Bíblia diz como nós precisamos proceder nesse caminho. Não é só saber que existe o caminho, é saber como andar nele, tá? Então Jesus é o caminho, João 14,6. Isso está bem descrito na Bíblia, bem declarado, não há como errar, a menos que as pessoas não queiram se curvar diante das verdades de Deus. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia deixa claro que o verdadeiro caminho é Jesus Cristo, não há outro, queridos. Qualquer outro caminho que você tomar, que não for Jesus Cristo, você vai entrar em caminhos tortuosos. Caminhos que para o homem parecem direito, mas o final dele é caminho de morte, diz a Bíblia. Então não se engane. O único caminho, porque assim, ó, presta atenção, cada caminho leva você para um destino. Eu já disse isso nas outras ministrações atrás. Cada caminho te leva para um destino. Por exemplo, hoje nós estamos vendo pessoas dizendo que estão seguindo a Lúcifer, a Satanás. Querido, cada um escolhe o que quer seguir. Eu não sou contra quem faz isso, porque a pessoa tem a escolha dela. Eu tenho a minha escolha, você tem a sua. O outro lá tem a dele. Cada um escolhe o caminho que seguir. Agora, o que nós precisamos entender é que cada caminho que você escolhe leva você para um destino. O que não pode é uma pessoa seguindo a Lúcifer querer ir para o céu. Porque o caminho de Lúcifer não vai levar para o céu, vai levar para o inferno. Então é isso que você precisa entender, só isso. Você entendendo isso, tá tudo bem o caminho que você escolher. Você tem o direito de escolher. Agora, se você quer ir para o céu, você tem que sair do caminho mau. Se você quer ir para as mansões celestiais, se você quer ter a vida eterna em Cristo, em Deus, você vai ter que sair do caminho mau. Você não vai conseguir os céus caminhando no caminho das trevas. É isso que tem que ficar claro para nós. Sobre a escolha, cada um escolhe o caminho. Eu estou aqui para esclarecer o caminho do céu. Porém, você não é obrigado a escolher. Entendeu? Se nem Deus obrigou a gente, o próprio Deus deixou essa escolha. É incrível quando Deus coloca o homem no jardim. Lá no jardim ele coloca duas árvores. A Bíblia diz, de todas as árvores, Deus colocou duas, com qualidades assim, diferenciadas. Deus disse, olha, duas árvores no jardim. Uma delas você não pode comer. As demais você pode comer. Então, quer dizer, existia duas árvores que foram denotadas por Deus, que foi visualizada por Deus, que foi escolhida por Deus, e disse, olha, existem duas árvores diferenciadas. Só que essa árvore, uma você pode comer, a outra você não pode. E você vai escolher. O que é isso? Isso se chama liberdade. Deus não quer que você o sirva ou siga por pressão, ou por opressão, ou por obrigação. Deus quer que você o sirva por escolha própria. Deus quer que você o sirva com amor. E é por isso que tem esses dois caminhos. Sempre teremos essa encruzilhada, esses dois caminhos. Nós vamos sempre ter que escolher alguma coisa. Em todos os momentos da nossa vida,
você vai ter as suas escolhas. E o que você escolher é o caminho que você pretende seguir. E o caminho que você pretende seguir, existe um destino para ele. É esse destino que você vai alcançar. Olha quem chegou aí também, o Moraes. Paz, senhor Marcelo, Deus abençoe, filho. Então, é isso que você precisa entender nessa noite. Tá? Eu não estou aqui para dizer que você é obrigado a servir a Deus no caminho de Jesus. Não. Eu só estou aqui para esclarecer para você que se você quer ir para o céu, você não tem como se não for por Jesus. Agora, se você quer ir para o inferno, você está no caminho certo. Continua. Vai embora. É a sua escolha. Eu respeito e Deus também respeita. Amém, Jesus? Então ele não apenas mostra o caminho, mas ele mesmo é o caminho. A humanidade busca diversas formas de se aproximar de Deus, mas apenas através de Cristo temos acesso ao Pai. Então não há outro caminho. Só Deus mandou para nós o caminho verdadeiro, que é Cristo. E se você quer ir para Deus, o caminho é Cristo. Não tem como você ir para Deus sem aceitar Jesus. Amém? É por isso que, conforme a religião que você tiver, você faz a pergunta para o seu líder espiritual e diz assim: o que vai se dar no final dessa nossa caminhada, nessa crença que nós estamos? Aí ele vai dizer para você o que vai acontecer. Porque cada caminho aponta você para um destino. Entendeu? Agora, se você chegar numa igreja séria e perguntar para um pastor: nós estamos seguindo a Cristo, aonde nós vamos chegar? Qual é o nosso destino? Ele vai falar: o destino para você é a vida eterna, o destino para você é a transformação, tá, do seu corpo, você vai receber um corpo imortal, você vai receber um corpo incorruptível e você vai ser levado para as mansões celestiais, você vai morar para sempre com Deus. Esse é o destino para quem serve a Jesus. Agora, quem serve outras crenças tem que conversar com o seu líder, aquela pessoa que está te liderando, para perguntar para ele qual é o final desse caminho. Eu acho que essa seria uma pergunta muito boa para muitas pessoas que estão seguindo aí algumas crenças, algumas religiões, tá entendendo? Seria uma pergunta boa para você ter certeza se você realmente quer continuar nesse caminho ou se você quer realmente a glória, a vida com Deus. Amém? Porque não tem como você conseguir se não for por meio de Jesus. Devemos reconhecer Jesus como o único Salvador, seguir seus ensinamentos para andarmos no caminho correto. Então eu preciso aceitar a Jesus, preciso aprender com Ele, e através do meu aprendizado com Ele, eu vou me conformando, ou então tomando a forma daquilo que Deus projetou para a minha vida diariamente. É por isso que a Bíblia diz que o caminho, já meditei sobre isso, o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Então, na caminhada cristã, no ensinamento que nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos transformando, nós vamos sendo transformados dia a dia, de glória em glória, e a nossa vida vai se parecendo cada vez mais com o Senhor Jesus. Ok? Então, nessa noite, toma isso no seu coração, tá? Um chamado para seguir a Cristo, a direção certa. Esse é o chamado de Deus. O chamado de Deus para mim e para você, seguir a Cristo. O caminho de Deus, ele é perfeito. Salmo 18:30 diz: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos que nele confiam. Os caminhos dos homens são imperfeitos e falhos, mas o de Deus é perfeito e seguro. Sua palavra tem sido provada e nunca falha. Quem confia no Senhor encontra refúgio e direção segura. Quem confia em Deus sabe que nunca vai se frustrar, nunca vai ficar decepcionado. Você pode ficar decepcionado com as pessoas, e isso é claro que tem que acontecer, porque os homens, nós somos falhos. Todos os homens são falhos. Então, o fato de você se frustrar com o ser humano não descaracteriza o princípio, a palavra de Deus, porque a própria palavra diz isso, que vai acontecer essa frustração. Principalmente quando você gera muita expectativa numa pessoa. É por isso que Deus condena até a questão de idolatria, porque existem pessoas que chegam ao ponto de idolatrar outro ser humano. E quando aquela pessoa faz algo errado, pronto, aí vem a frustração, aí vem o desânimo. Quando na verdade, isso não deveria ser uma coisa assim, espantosa. Tá? Eu não devo esperar que alguém fracasse, mas é do ser humano fracassar. Todos nós vamos em algum ponto, vamos falhar. Por isso, querido, que quem confia no Senhor encontra refúgio e direção segura. Quem está em Cristo, quem está em Deus, nunca fica decepcionado. Nada pega de surpresa. Até
os problemas que os seres humanos geram para os outros, para quem está em Deus, em comunhão com Deus, o próprio Deus já avisa para você antes. O Deus visita o seu coração, Deus visita no sonho, Deus usa um pregador, Deus usa uma palavra, Deus usa um profeta, Deus sempre alerta você. Quem está em Deus nunca é pego de surpresa pelas frustrações e pelos fracassos dos homens. Não que você deva viver esperando isso, mas é sempre você estar com o pé atrás em relação aos homens. Tá entendendo? Não confiar desconfiando, não confiar demais. Por quê? Porque o homem é falho. Uma hora ele pode falhar. E a tua fé, se estiver firmada nos homens, você vai perder. Por isso que a minha fé, a tua fé, a nossa fé tem que estar firmada em Cristo. Eu vou falar sobre a próxima série, eu quero falar sobre crescimento espiritual. Eu acredito que o Brasil é uma nação assim que é um celeiro de Deus para o mundo. Porque muitas pessoas aceitaram Jesus, muitas pessoas se converteram, mas muitas pessoas paralisaram, muitas pessoas morreram no meio do caminho. E por que as pessoas morrem? Porque elas não crescem, elas não se alimentam da palavra, elas não vivem uma vida espiritual de maneira a fortalecer-se na fé. Tá entendendo? Ela fica esperando muito dos homens e aí acontece os problemas de relacionamento, ela se frustra e ela desiste, ela desanima e ela para. Mas nós precisamos ampliar nossa visão e crer, saber que o evangelho é muito mais do que um homem falando. O evangelho é muito mais do que uma igreja, uma CNPJ de uma igreja, por mais famosa, por maior que ela seja, por mais poderosa que ela seja. Tá entendendo? O evangelho é muito mais do que isso. Nós precisamos entender isso nessa noite. E a palavra de Deus nos mostra isso, nos explica isso. Precisamos abandonar nossos próprios caminhos e confiar plenamente na direção que Deus dá. Nós não podemos ficar apegado aos nossos caminhos. Nossos caminhos são caminhos que parecem direito, mas o final dele é caminho de morte. Então temos que apegar a Cristo, temos que apegar ao Evangelho, temos que pegar a Deus. E continuar firme, e não se decepcionar com o homem, não se frustrar com os homens, porque eles vão falhar. Eu falho, você falha, nós falhamos. Todas as vezes quando eu penso em culpar alguém sobre alguma coisa, eu culpo a mim mesmo, dizendo, eu falho. Paulo diz, Jesus Cristo ele veio salvar os pecadores, ele diz, do qual eu sou o principal. Imagina um pregador como Paulo chegar no púlpito e falar que Jesus veio salvar os pecadores, e ele é o principal pecador. Isso deixa claro que não existe A e nem B, todos nós temos falhas. Eu sempre gosto de reportar isso aqui, porque às vezes as pessoas dizem assim, mas fulano tal falha numa coisa muito, sabe, a falha dele não tem como, aquilo ali é muito pequeno. Pequeno para você, que não tem problema naquela área, mas para ele tem, para ele é grande. Tá entendendo? Talvez a tua falha, para ele também, ele disse, nossa, que é isso? Mas que aquela pessoa está falhando naquele negócio? Aquilo ali é tão simples. Porque naquilo que você fala, ele não tem problema. Então, nós não podemos olhar para as pessoas assim, para ficar acusando as pessoas, nem diminuindo as pessoas por conta das falhas. Pelo contrário, nós temos que honrar essas pessoas, amar essas pessoas e orar para que Deus ajude elas a vencerem essas fraquezas. Amém, Jesus? E não paralisar o evangelho, não deixar de seguir a Cristo porque alguém pisou na bola, porque alguém te traiu, porque alguém te roubou, porque alguém te mentiu, porque alguém te enganou. Pelo contrário, entendeu? Você precisa amar essas pessoas. É isso que Jesus diz. Esse que é o verdadeiro evangelho. É você amar. É difícil? Lógico que é uma luta contra a carne. Eu já fui lesado, as pessoas já tomaram coisa de mim, eu sei do que eu estou falando. Entendeu? Às vezes leva tempo até para você se curar a alma. Leva um tempo para Deus quebrar na tua alma. Eu disse atrás mesmo, eu tive um problema aqui nos terrenos da igreja, aconteceu um problema, e eu fiquei com tanta raiva, mas com tanta raiva, que eu lancei uma palavra de maldição sobre a pessoa. E depois Deus me deu um sonho, no sonho Deus fez eu pedir perdão para ele, que eu estava errado. Então, nós vamos falhar, gente. Principalmente na hora que você fica nervoso, na hora que você fica irritado. Nós somos ser humano, mas precisamos entender que os seres humanos falham, mas Deus não. Deus ele está sempre pronto para nos entender, para nos perdoar, para nos amar. Amém, Jesus? Então precisamos abandonar nossos próprios caminhos e confiar plenamente na direção que Deus nos dá. Andando no caminho da luz, 1 João 7. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então existe um caminho de luz para nós andarmos. Nós não fomos chamados para andar no caminho das trevas,
que é caminho das trevas? É aquela pessoa que faz as coisas escondidas, achando que ninguém está vendo. Só que a própria Bíblia diz que as trevas e a luz para Deus é a mesma coisa. Quer dizer, quem faz as coisas nas trevas, Deus está vendo, e na hora certa Deus vai trazer a luz. Por isso que nós não podemos andar no caminho das trevas. Temos que fazer a coisa certa. Se falharmos, temos que ser maduros o suficiente para reconhecer que falhamos e precisamos pedir perdão para Deus. E perdão para as pessoas que nós, de alguma certa forma, afetamos nessa ação. Amém? Andar no caminho de Deus significa andar na luz. A escuridão simboliza o pecado e a separação de Deus, mas a luz representa santidade, verdade e comunhão com o Senhor. Então não continue fazendo coisas escondidas. Não continue fazendo coisas erradas, porque uma hora vai ser descoberto, uma hora vai ser trazido. A Bíblia diz que o que é feito debaixo da cama será lançado aos telhados. Nada escapa do olhar poderoso de Deus. Tudo Ele está vendo e na hora certa Ele vai trazer juízo. Por isso que nós devemos amar de verdade. Por isso nós devemos pagar o preço de andar no caminho de santidade. Por isso nós devemos andar no caminho da luz, viver às claras. Temos que ser as mesmas pessoas em todos os ambientes. Nós não podemos ser uma pessoa na hora que nós estamos na vitrine e uma outra pessoa quando nós estamos nos bastidores. Temos que ser as mesmas pessoas em todos os lugares, falar as mesmas coisas sempre, fazer as mesmas coisas sempre. Você não pode fazer nada às escondidas, que seria vergonhoso se fosse trazido à luz. Está entendendo? Então tem que confessar, pedir perdão para Deus e andar no caminho da luz. É isso que a Bíblia nos ensina. Devemos rejeitar as obras das trevas. Devemos dizer não para as trevas e viver de acordo com a palavra de Deus para permanecermos na luz. Tá? Porque precisamos permanecer. Você já foi uma vez, em algum momento, quando você aceitou Jesus, você foi iluminado. Deus lançou luz na tua alma, no teu coração. A tua mente foi iluminada. É muito comum, nós que somos cristãos, a gente lê a Bíblia e Deus fala com a gente de uma forma tal que a gente chora. Nós estamos fazendo agora a leitura anual na igreja. Vários irmãos estão dizendo: pastor, comecei a ler a Bíblia, comecei a chorar. O que é isso, pastor? Está entendendo? Isso é luz. Nós temos uma revelação da palavra. Quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. É a boca de Deus falando com você. Você está entendendo? Então nós fomos iluminados. Porém, nós temos que procurar manter essa luz acesa. Nós precisamos estar no caminho da luz. Nós não podemos trazer trevas para dentro de nós, porque as trevas apagam a luz de Deus. À medida em que nós vamos colocando trevas no nosso coração, a luz vai se apagando. A Bíblia fala, por exemplo, do sacerdote Eli, que estava cuidando do tabernáculo de Deus, e diz que no período que ele estava cuidando do tabernáculo, a lâmpada do Senhor estava quase se apagando. O que era essa lâmpada? Essa lâmpada era o que iluminava o lugar santo e o lugar santíssimo. Está entendendo? Essa lâmpada era o candelabro que ficava aceso. Então ele estava tão relaxado, permitindo tanto pecado na família e na vida deles, que a lâmpada estava se apagando. Então se nós permitirmos que as trevas entrem dentro de nós, a lâmpada do Senhor vai se apagar. Você vai ler Bíblia, não vai sentir nada, não vai entender nada, não vai ter revelação de nada. Agora, se você estiver na luz, no caminho da luz, você vai ler a Bíblia vai falar com você, e você vai começar a chorar, você vai começar a se arrepiar. Está entendendo? É assim que acontece. É o rema de Deus. Deus traz a revelação para você. Então devemos rejeitar as obras das trevas e viver de acordo com a palavra de Deus para permanecermos na luz. Tá bom? O caminho do justo. Já falei sobre o caminho do justo, uma ministração inteira. Provérbios 4,18. Mas a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando, brilhando mais até se tornar dia perfeito. A vida cristã é um processo de crescimento. Quem anda no caminho de Deus não permanece estagnado. Não tem como uma pessoa que busca o Senhor, que lê Bíblia, que ora, que jejua, que se coloca à disposição de Deus, continuar sendo a mesma pessoa anos e anos a fio. Não tem como. Ele vai mudar. Ele vai ser diferente. Está entendendo? Ele vai ter algo para levar. Ele vai ter algo para trazer. Ele vai ter algo para ministrar. Ele vai ter autoridade e poder dos céus. Amém, Jesus? Então quem anda no caminho de Deus não permanece estagnado, mas cresce espiritualmente. E eu vou entrar na próxima série falando sobre crescimento espiritual, porque nós precisamos bater nessa tecla, porque o brasileiro, a igreja brasileira, precisa crescer na graça e no conhecimento de Deus. Tá? E não tem como fazer isso se você não tiver compromisso com o reino,
tá? Dizer não para o pecado, porque o pecado no Brasil, né, não sei nas outras nações, mas aqui o negócio está bem escancarado. E se a gente não aprender a dizer não, nós seremos levados por essa enxurrada, essa lama de pecado. Então você tem que aprender, como filho amado, se levantar, ter posicionamento espiritual e dizer, não, isso não é para mim. Isso eu não quero. O meu corpo quer, mas o meu espírito não quer, eu não aceito isso. Então nós temos que ter esse posicionamento. Essa é a primeira questão para nós que andamos no caminho do crescimento. Não ficar estagnado. Você tem que ter boca de Deus para dizer ao pecado não. O diabo chegou para Jesus e disse, se você me servir, eu te darei todo este reino, porque a mim foi dado. Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Porque está escrito que somente ao teu Deus adorará, somente a ele prestará culto. O que Jesus disse? Jesus, maduro como ele era, ele se levantou e disse, não, aqui não. Então nós precisamos ter essa voz de autoridade para dizer não para o pecado, porque o pecado sempre vem como algo muito bom. Ele não vem como algo que vai trazer prejuízo, que vai trazer dor no futuro, que vai trazer encrenca, dificuldade, problema, perdas. Não, ele não vem assim, ele vem como trazendo algo que vai somar, que vai ampliar, que vai melhorar, que vai te ajudar, que vai te reconhecer. Tá entendendo? É assim que acontece com o adultério. O adultério, o cara tá ali com a esposa dele bonitinha e tal, aí vem uma moça mais novinha, mais linda, mais bonita, cheirosa. O cara fala, puxa vida, agora estourei no norte, ganhei na loteria, olha que mulher linda. Não sei. É assim que o diabo faz. Da mesma forma a mulher, vê um homem mais novo, mais bonito do que o marido dela, cheiroso, todo amigo, todo, tá entendendo? E assim vai. Então o pecado, ele sempre vem com esse ar de ganho, de você ter lucro, de você ter acertado na loteria, tá entendendo? Só que quando você entra, aí vem a desgraça, aí vem a queda. Então, aprenda a dizer não para o pecado, sempre, em todas as áreas. Eu falei aqui de adultério, mas isso aqui tem em todas as áreas. Às vezes uma empresa, o cara tenta derrubar uma pessoa para subir no cargo da pessoa, não espera Deus agir, não espera Deus trabalhar. Derruba a pessoa, às vezes com difamação, às vezes com articulação, tá entendendo? Às vezes com difamação, com calúnia, para tomar o cargo daquela pessoa. E aí depois ele derruba aquela pessoa, ele não está pronto, ele entra lá, aí vira um inferno, dali a pouco ele é mandado embora, nem emprego, nem nada. Por quê? Porque não esperou Deus agir. Então o pecado, ele é atrativo e nós precisamos aprender a dizer não para o pecado, tá ok? Então devemos buscar crescer na fé e amadurecer em saber que Deus tem um projeto para a minha vida, Deus tem um projeto para a tua vida, e esse projeto e propósito de Deus vai se cumprir na hora certa dele. Eu só tenho que me alinhar, eu só tenho que crescer, eu só tenho que estar pronto para administrar tudo aquilo que ele tem para fazer através da minha vida. Se eu não estiver pronto e tentar pegar um atalho para chegar mais rápido no meu projeto, no meu propósito, quando eu chegar lá eu não vou conseguir sustentar. Eu não vou conseguir segurar, e aí vai ter quedas e mais quedas, e um monte de pessoas serão atingidas por conta de você ter tentado burlar a lei de Deus. Não tem como enganar Deus. Então vamos crescer. Amém? Vamos andar no caminho da luz. Vamos fazer a coisa certa, porque é assim que Deus diz para mim e para você. O caminho estreito. Nós estamos falando sobre o chamado para seguir a direção certa. O caminho estreito, Mateus 7, 13, 14, diz, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem. Então, porque a porta é estreita e o caminho é apertado, e é esse que leva para o caminho, poucas pessoas encontram. Aonde que o fluxo vai? O fluxo vai no mais fácil, no mais confortável, tá entendendo? No que não precisa pagar preço, não precisa ter oração, não precisa ter jejum, não precisa ter renúncia, não precisa nada. Então eu vou entrar ali naquela coisa e vou viver ali conforme o mundo me leva, conforme a vida me leva, como diz a música lá, né? aquele sambinha, como a vida me levar. Eu estou levando a vida como a vida me levar. Então as pessoas acham melhor ir por esse caminho, porque é mais fácil, só que o final dele é caminho de morte. Há um prejuízo, há um destino ruim para esse caminho. Mas quando nós escolhemos o caminho estreito, quando nós escolhemos a porta estreita, nós vamos sim pagar um preço de renúncia. Você vai abrir mão de prazeres, você vai abrir mão de desejos, você vai abrir mão de fama, você vai abrir mão de dinheiro, muitas vezes, tá? Mas no final, a Bíblia diz, no final
tem uma vitória, tem uma bênção muito grande te esperando, que é a vida eterna, que é a vida com Deus. Então o caminho de Deus não é fácil, ele é estreito, ele exige renúncia, disciplina e compromisso. O caminho largo que conduz à perdição é seguido por muitos, porque é mais cômodo e atrativo. Tem mais coisa que agrada os olhos. Tem mais coisa que agrada a pessoa. Tá entendendo? Então, por isso que muitas pessoas vão por esse caminho, tá? Então, devemos estar dispostos a sacrificar, assim como Jesus sacrificou. Eu e você, nós que estamos no caminho do Senhor, precisamos sacrificar, pagar um preço, tá? Sacrificar os nossos desejos mundanos. O que é pecado, querido. Não adianta. Não importa o prazer que vai te trazer. É pecado. Ele pode trazer um prazer ali na carne, naquele momento, mas vai trazer um prejuízo muito forte depois da ação desse pecado. Tenha dúvida que vai vir muitos problemas para a sua vida. E eu posso dizer para você que a maioria dos problemas que afetam a humanidade hoje é proveniente do pecado. Amém? Deus guia os que buscam o seu caminho. Salmo 25, 9. Guia os mansos retamente e ensina os mansos o seu caminho. Deus, o maior prazer dele é ensinar a gente a caminhar com ele. E ele faz isso por meio do Espírito Santo. Jesus diz, eu vou para o Pai, não vos deixarei órfão, mas enviarei o Consolador, o outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Então, na caminhada com Deus, pela palavra, pela a renúncia das coisas que desagradam a Deus e pela chegada e aproximação do Espírito Santo, Deus vai te mostrando o que fazer, como fazer, entendeu? O que você precisa largar, o que você precisa pegar, o que você precisa adicionar, o que você precisa tirar. Tudo isso vai sendo agregado no seu caminhar com o Espírito Santo. Porque guia os mansos retamente e ensina os mansos o seu caminho. Salmo 25, 9. Então Deus está aí, ele é o mestre. Jesus diz, a Bíblia diz que Jesus é o mestre. Ele foi reconhecido na terra, onde ele passava, as pessoas diziam mestre, rabi, rabone, mestre. Está entendendo? Por quê? Porque ele está disposto a nos ensinar a caminhar no seu caminho. Tá ok? Então nessa noite, amado, há uma chamada para você seguir o caminho certo. Esse rapaz que veio aqui hoje chorou, igual a criança aqui na minha sala, dizendo, pastor, eu quero fazer a coisa certa, mas eu praticamente perdi minha esposa, porque eu fiz um monte de coisa errada. Falei, olha, agora é acertar com Deus, e através da sua caminhada com Deus, quem sabe ela veja arrependimento e volte. Você está entendendo, querido? Então, pessoas estão jogando fora o seu casamento, jogando fora os seus projetos, os seus sonhos, só por causa do pecado. Tá? Então não adianta querer as bênçãos de Deus caminhando no caminho errado, porque não vai conseguir. Tá? Aqueles que são humildes e dispostos a aprender, recebem a direção do Senhor. O orgulho impede muitas pessoas de ouvirem e obedecerem a voz de Deus. O orgulho, a soberba, a arrogância, a presunção, tudo isso faz com que a pessoa não ouça Deus falar. Não é que Deus não fala, Deus fala. Mas a pessoa está tão arrogante em si mesma, está tão presunçosa, está tão, sabe, pescoço levantado, nariz levantado, que ela não consegue ouvir Deus falar. Mas quando nós estamos dispostos a mudar a nossa vida, nós abaixamos a bola, reconhecemos a nossa condição de ser humano, que precisamos de direcionamento dos céus, e aí Deus vem e fala com a gente. E aí Deus falou, você ouviu, obedeceu, pronto, o êxito chega, a bênção chega, casamento é restaurado, empresas são levantadas, vida emocional começa a ser equilibrada, tudo começa a colocar de novo nos trilhos, porque começou a ouvir Deus. Amém? Precisamos ser ensináveis, tenro. Uma das coisas que Deus falou para Israel, que faria com eles, né, acho que Ezequiel, se me falha a memória, o profeta, ele disse que eu vou tirar de vocês o coração de pedra e vou colocar em vocês um coração de carne. O que significa isso? Significa o seguinte, que Deus quer que você tenha um coração tratável, um coração tenro, amolecido pela palavra, pela graça dele, de maneira que você tenha ouvido para ouvir. Tá entendendo? E depois que você ouvir, dizer, não, realmente, Deus está certo, eu estou errado. Eu preciso fazer o que ele está mandando, fazer o que ele está falando na palavra, e não querer fazer as coisas do meu jeito. E aí, querido, a bênção começa a chegar. Amém? É isso que você precisa entender nessa noite. Porque Deus guia os que buscam o seu caminho. Deus, ele faz isso. O caminho de Deus é um caminho da santidade. E outra coisa, querido, presta bem atenção. Eu tenho sempre falado aqui, vou sempre falar, vou sempre trazer esse ponto para que vocês sempre guardem isso. As pessoas confundem santidade com religiosidade.
O que é religiosidade? Religiosidade é aquele cara que veste aquele paletózão até aqui em cima. Ele nem fala com ninguém. Ele passa, glória a Deus. Todo mundo olha assim, nossa, olha que figura, né? Aquela condição, né, que ele impõe respeito, tal. Mas aí quando a pessoa está sozinha, ela desanda na presença de Deus. Ela faz um monte de coisa errada. Então, não podemos confundir santidade com religiosidade. Religiosidade impressiona pessoas, mas Deus sabe quem são as pessoas. A Bíblia fala de 2 homens que subiram diante do Senhor e os 2 foram orar. E a Bíblia diz que um chegou e disse assim, Senhor, eu tenho te servido, eu dou dízimo, eu faço tudo certo segundo o teu mandamento, eu ando na tua palavra. E o outro chegou e disse, Deus, você propicia a mim que sou pecador? Aí Jesus disse, qual dos 2 que Deus ouviu a oração deles? Aí todo mundo, humilde. Então, nós precisamos entender que santidade não tem nada a ver com religiosidade. A santidade está em se aproximar de Deus. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais santo nós seremos. Quanto mais nós distanciarmos de Deus, mais religiosos seremos e mundanos. Porque os maiores mundanos dentro da igreja são os religiosos. Eu afirmo e garanto para vocês. As pessoas mais mundanas da igreja são as pessoas religiosas. Que critica todo mundo, que fala mal de todo mundo, que acha que ela é a única pessoa mais certa do mundo, que ela vai para o céu, os outros tudo vai para o inferno. Quem somos nós para apontar o dedo para alguém e dizer eu vou para o céu, você não vai? Não pode. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque isso daí só Deus pode fazer. Só Deus sabe quem vai para o céu, quem vai para o inferno no último dia da pessoa. Porque se a pessoa é ímpia a vida toda, mas no último dia ela se converte, ela vai para o céu. Se a pessoa é justa, correta a vida toda, mas no último dia ela desvia, ela vai para o inferno. Então como é que eu vou decretar quem foi para o céu? Eu não tenho essa capacidade, você não tem, ninguém, a igreja não tem. Nós não temos, só Deus tem essa capacidade. Por isso nós temos que ser muito humildes, para não pisar na bola com Deus, para não chegar no último dia e desviar. Porque a Bíblia diz, o ímpio cometeu impiedade a vida toda, mas se no último dia ele se converter, ele será salvo. Se o justo cometeu justiça a vida toda, mas no último dia ele se desviou, ele perde a salvação. Está na Bíblia, é claro isso daí. Então, quem somos nós para dizer quem vai e quem não vai? Nós precisamos nos aproximar de Deus. Fazer igual o escritor lá, o Asaf, do Salmo 73. Para mim, bom é se aproximar de Deus. Chegar perto de Deus, ficar pertinho de Deus, porque é a santidade de Deus que vai nos santificar. É a palavra de Deus que vai nos santificar. Um vacilo que a gente der nesse processo, a gente vira religioso e perde a bênção. Amém, Jesus? Isaías 35:8 diz, ali haverá um alto caminho, um caminho que se chamará o caminho santo, o imundo não passará por ele, mas será para aqueles os caminhantes, até mesmo os tolos não errarão. O caminho de Deus é um caminho de santidade, aqueles que vivem no pecado não podem trilhá-lo. Esse caminho nos leva à presença de Deus e à vida eterna. Precisamos viver uma vida santa, separada para Deus, rejeitando tudo que nos afasta dele. Vai ser fácil? Lógico que não. É por isso que para dizer não para o pecado, nós temos que estar muito próximo do Senhor. Quanto mais santo você for, mais o pecado desapega de você. Quanto mais você se aproximar de Deus, mais o pecado vai embora. Agora, quanto mais você virar religioso, quanto mais você querer impor condições para você e para os outros, achando que você, dessa forma, você vai se tornar santo, você vai virar mais pecador ainda. Tá entendendo? Então se aproxima de Deus em oração, em vida com Deus, em jejum, na palavra. Vai buscar Deus. Na medida que você buscar Deus, se encher de Deus, o próprio pecado não consegue resistir à presença de Deus na sua vida e sai. Pessoas que estão com vício de droga, vício do tigrinho, vício não sei do que, né? Vício de pornografia, tudo isso, se você se aproximar de Deus, essas coisas não conseguem ficar na sua vida. Amém, Jesus? Então é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Nós não somos nada nesse mundo, mas o que nós somos, nós temos que ser em Deus, porque fora dele, nós estamos falidos. Amém, Jesus? Precisamos viver uma vida santa, separada para Deus, rejeitando tudo que nos afasta. Aprenda a rejeitar. Não se desvie do caminho. Provérbio 3, 5 e 6 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribes no teu próprio entendimento,
Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. É Deus que vai endireitar as tuas veredas. É Deus que vai acertar o teu caminho. É Deus que vai aplanar a sua rota. É Deus que vai derrubar os montes e vai aplanar os vales. É Deus que vai acertar o seu caminho. Você só precisa buscá-lo. Você só precisa estar no caminho dele. A Júlia Simões está dizendo a paz do Senhor Jesus. Amém, Júlia. A Roberta e Kelly Vidal começou a me seguir. Olha que benção. Eu fico tão feliz quando vejo alguém me seguindo assim, gente. Eu fico feliz demais. Sabe por que eu fico feliz, pessoal? Não é só porque está aumentando a rede. É porque a gente vai poder ir mais longe. Se todos me seguirem, todos vocês que estão aí, se vocês me seguirem, eu vou ser recomendado para outras pessoas. E imagina essa palavra. Se a palavra está falando com você, está sendo uma bênção para a tua vida, está sendo bênção para mim. Você acha que é só vocês que estão recebendo? Eu também estou recebendo. Todo dia eu sou desafiado a dizer não para o pecado. E toda vez que a gente fala disso, isso alimenta a minha fé, alimenta a minha santidade. Porque é a palavra de Deus que faz isso com a gente. Por isso, me ajude aí, tá? Faça igual a Júlia. Vai lá e me segue. Obrigado, Júlia. Deus abençoe a sua vida, viu? Tamo junto. Glória a Deus. Muitas vezes queremos seguir nosso próprio entendimento, mas Deus nos ensina a confiar nele e permitir que ele endireite os nossos caminhos. Deixa Deus endireitar. Deixa Deus colocar, trilhos aí na sua vida. Deixa Deus colocar limites. É tão bom quando Deus põe limites em nós, porque se deixar a gente sem, se Deus soltar a rédea, já era. Gente, o ser humano não presta. O ser humano sem Deus não vale nada. Só em Deus nós somos alguma coisa. Amém? O caminho da vida eterna, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O caminho de Deus leva à vida eterna. Esse é o propósito final de Deus. Deus está preparando um grande rebanho para levar para a glória. Jesus diz, eu vou preparar-vos lugar. E quando preparar-vos lugar, voltarei-vos e levarei-vos para mim mesmo. Para onde eu estiver, estejai-vos também. Então esse é o propósito final. Tudo isso que eu estou ministrando aqui de caminho, do caminho da salvação, é tão somente para chegar no dia do acesso, quando nós vamos entrar nas mansões celestiais. Esse é o propósito final. Por isso que Paulo disse, se nós aguardarmos a Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós não esperamos Jesus só aqui. Eu não quero só minha vida financeira abençoada, a minha saúde, a minha família bem. Não só quero isso. Eu quero isso, mas eu quero ir para a glória também. Eu quero morar para sempre com o Senhor. Amém? Então, é isso que está envolvendo toda a nossa caminhada. Paz, meu pastor, te sigo desde 2002. Ei, Wagner, isso é uma benção. Seu irmão estava aqui, Wagner, na live, agora mesmo falando aqui, viu, comigo. Manda para ele o contato lá, para ele poder entrar em contato comigo, que eu vou colocar ele num grupo que eu tenho aqui da igreja. Eu vou estar ensinando mais a palavra de Deus para ele, tá bom, Wagner? Deus abençoe, fiquei feliz de te ver aqui, varão. Isso é uma benção da minha vida, Wagner. Glória a Deus. Precisamos aceitar Jesus como Salvador e perseverar na fé até o fim. Nós não podemos desistir, querido. A Patrícia... É a Patrícia do Robson que está aí? Não, né? Patrícia Santa. É a Patrícia do Robson? É a Pati que está aí? Porque eu conheço você por Pati, né? Agora você coloca Patrícia e eu fico perdido aqui. Se for a Pati, dá um toque para mim. Tá bom? Deus abençoe, Patrícia. Amém? Precisamos aceitar a Jesus como Salvador e perseverar até o fim nesse negócio. Nós não podemos desistir. Custe o que custar, doa o que doer. Tá? Sim, sou eu, a pastor. É a Pati. Deus abençoe, Pati. Manda um abraço pro Robson aí, pros meninos, tá bom? Amém. O caminho com Deus até o fim. 2 Timóteo 4,7 diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, esse caminho que Deus está chamando a gente para seguir é para ir até o fim. Não tem prazo de validade. Muitas pessoas me encontram na rua e dizem assim, você é crente ainda? Mas como assim? Desde quando eu aceitei Jesus, veio na minha carteirinha dizendo, olha, até 2025. Não, é até o fim. É até que a morte nos separe. É como um casamento. Está entendendo? Nós estamos casados com Jesus. É até o fim. Então não tem parada aqui. Tá? Então você que já aceitou Jesus, aprenda isso. Não tem porta de saída nesse negócio. Se você sair, você vai se dar muito mal. Porque quem perde somos nós. O Senhor continua sendo Deus do mesmo jeito. Jesus continua sendo Jesus do mesmo jeito. E vai ser adorado por muitos milhões de milhares. Só que você não vai estar no meio desses adoradores lá na glória.
Então, eu não paro, você não pode parar, nós não podemos parar. Pelo contrário, devemos firmar cada vez mais. Amém? A jornada cristã exige perseverança. Paulo, ao final da sua vida, pôde dizer que havia concluído a sua caminhada fielmente. Esse deve ser o desejo de todo cristão. Devemos permanecer fiéis a Deus até o fim, porque lá no final tem uma recompensa maior do que as que você tem recebido até agora. Se você já tem recebido a bênção de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus por isso. Só o fato de você ser alegre, feliz, ter paz, já é uma grande bênção num mundo tão conturbado como esse. As pessoas estão vivendo um desespero, amargura de alma profundo, tristeza, agonia, depressão. Só o fato de você ser feliz, alegre, ter esperança, já é uma bênção muito grande que Deus já nos deu. Isso sem contar nos bens materiais, que Ele também abençoa, ajuda a pessoa a prosperar, a crescer, enfim, tantas coisas boas que Deus faz. Mas além de tudo isso, nós vamos morar para sempre com o Senhor no céu, vamos receber um corpo glorificado, vamos receber um corpo imortal e vamos andar nas ruas de ouro com Jesus, como diz aquele cântico antigo, né? Que diz: eu quero andar nas ruas de ouro com Jesus. O caminho de Deus é um caminho de justiça, santidade e vida eterna. Ele é estreito e exige renúncia, mas nos leva à verdadeira paz e à felicidade. Devemos andar na luz, confiando no Senhor e perseverando até o fim. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: você está no caminho certo, que vai para o céu? Porque se você estiver em outro caminho querendo ir para o céu, você vai se frustrar. Você vai se decepcionar. Porque o lugar para onde você está indo não é o lugar de delícias. O lugar para onde você está indo não é o lugar de paz, não é o lugar de adoração ao grande rei. Só irão para esse lugar quem aceita Jesus. Por isso que nessa noite eu quero orar por você, você que está desviado do caminho do Senhor. Já teve várias pessoas que voltaram para Cristo aqui. Eu fico muito feliz, porque esse é o nosso papel. Levar as pessoas a Cristo, trazê-las de volta, resgatar. Nós estamos aqui, igual aquele filme lá, O Resgate do Soldado Ryan. Nós estamos resgatando os soldados que ficaram no meio da batalha, que machucaram, ficaram feridos no meio da guerra. Nós estamos aqui para resgatar você. E se você quer, coloca aí: pastor, eu quero uma oração de reconciliação. Amém? Bruna, você está aí ainda? Se estiver aí, manifesta aí para mim, que eu quero orar por você também agora. Mas não mais com propósito de emprego, mas com o propósito realmente de você voltar para Jesus. Amém? Queridos, prestem atenção. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Marcos, aqui da comunidade evangélica Cristo Esperança, aqui de Campinas, São Paulo. Se porventura você sentiu tocado no seu coração e quer nos ajudar na obra que nós estamos executando aqui, tá bom? Você que é do TikTok, entre em contato comigo no privado, que eu passo para você o Pix da nossa igreja. Você que é do Kawaii, já tem o Pix aí embaixo, em todos os vídeos abaixo tem o Pix da igreja, você pode fazer uma oferta. Depois eu estarei orando por você aqui na live, tá bom? Quero também pedir para você se inscrever no meu canal, você que não é inscrito ainda, e sempre que você entrar, compartilha o link da nossa live para outras pessoas, para que essa rede aumente, cresça, para que outras pessoas possam vir e serem tocadas também por Deus, assim como você, de uma certa forma, tem se tocado por essa ministração, tá bom? Então vem nos ajudar nisso, compartilha, fala para mim de onde você mora, qual é a cidade, qual é o estado, vai falando, vai chegando e vai falando já, para quê? Para gerar engajamento na rede e para o algoritmo entender que vocês estão gostando da live, e dessa forma mostrar para outras pessoas, levar para outras pessoas, impulsionar para outras pessoas. Amém, Jesus? Outro detalhe também, querido, é que nós, sabendo do que está acontecendo no Brasil em relação às igrejas, relacionamento e vários problemas com pastores, com liderança, eu sei que existem muitas pessoas que hoje não querem nem mais ir para a igreja. E em si, às vezes, ela está errada por algumas coisas, mas está certa por outras. E eu não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou aqui para resgatar essas pessoas que estão paralisadas. Por isso, a pedido até mesmo de uma irmã que estava parada, nós abrimos aí a comunidade evangélica Cristo Esperança Virtual. E como é que você acessa essa igreja? Você acessa através do telefone 19 997 02 3477. Ali nós temos um tete a tete, ali você vai poder fazer pergunta, eu vou orar por você. Se tiver alguma dúvida eu vou estar tirando, se você tiver precisando de uma oração ali específica para alguma coisa, eu vou estar orando por você. Ali a gente coloca a leitura bíblica, ali a gente vai estar, enfim, fazendo um trabalho pastoral ali, um tete a tete mesmo com você, para te ajudar a firmar na fé, a voltar para Jesus. O único requisito para você entrar nessa igreja virtual é que você não pode estar em igreja nenhuma. Por quê? Porque não é um interesse nenhum tirar ninguém de igrejas que já estão estabelecidas. Pelo contrário, o meu papel aqui é te fortalecer na tua igreja
e ajudar você a ajudar o seu pastor, a sua liderança e tudo. Agora, os que estão parados, eu quero, tá? É essas pessoas que eu estou buscando para esse trabalho. Aí, quem sabe amanhã depois, quando você estiver firmado, que você conhecer e falar, pastor, eu achei uma igreja boa, quero participar aqui perto de casa, aí eu vou liberar você, você pode ir para lá. É como se nós fosse um hospital, a gente vai trazer você para tratar, e assim que você estiver bom, você entra na guerra de novo e vai guerrear a guerra do Senhor. Amém, Jesus? Então, o telefone é o 19-99702-3477. Você pode ligar e eu vou estar adicionando você nesse grupo, onde a gente vai estar te auxiliando e te ajudando nessa caminhada. Amém, Jesus? Vamos orar? Vamos orar ao Senhor? Pai querido, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos nessa noite por esse trabalho, por esse tempo. Muito obrigado, meu Pai, porque o Senhor está conosco e a tua palavra é fiel. A tua palavra tem nos chamado, Senhor, para um alinhamento com os céus, com os princípios. E o caminho do Senhor é um caminho justo, verdadeiro, um caminho santo e puro. E nós queremos caminhar nesse caminho. Sabemos que precisamos abrir mão de muitas coisas, dos desejos da nossa alma, os nossos pecados de estimação, enfim, muitas coisas que nós fazemos que desagradam o Senhor, nós precisamos largar. Mas nós sabemos que com a aproximação do Senhor em nós, com a nossa aproximação em relação ao Senhor, com a sua palavra, ó Deus, com certeza o mal não permanecerá em nossas vidas. Nós seremos limpos, nós seremos purificados, nós seremos santificados, nós seremos transformados pelo poder da sua presença. E é isso que eu oro pelos teus filhos nessa noite. Abençoa cada um deles. Meu Pai, eu sei que muitos, ao saírem da sua presença, entraram em rascadas, fizeram aliança com as trevas, foram para o caminho do mal. E muitos deles não sabem como voltar. Mas eu oro nessa noite pedindo que o Senhor abra os olhos, que o Senhor acenda a luz do teu evangelho no coração deles. Meu Pai, em nome de Jesus, que nessa noite seja a noite de restauração do coração aquebrantado. Que seja a noite de restauração para aquela vida que, meu Deus, se perdeu na caminhada. Que por conta dos relacionamentos, ó Deus, simplesmente deixaram de seguir o Senhor. Eu oro por cada um deles. E eu clamo por intervenção do céu, por ajuda dos céus. E sei que o Senhor pode fazer isso na vida deles. Em nome de Jesus, socorre o teu filho. Socorre a Bruna hoje, Pai. A Bruna precisa da tua presença, da tua glória. Ela precisa da mudança do teu espírito. Ó Deus, entra no coração dela e traga alegria, esperança, paz no coração da tua filha, Pai. Eu profetizo isso sobre a vida dela, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a vida de todos aqueles que se encontram perdidos, em nome de Jesus. E eu profetizo que a partir de hoje, a luz dos céus, a luz do Evangelho, vai brilhar novamente no coração do teu filho. Em nome de Jesus eu oro e declaro sobre eles a bênção e a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo o milagre, profetizo a bênção, profetizo, meu Pai, a vitória nesta noite. E que o Senhor seja glorificado na vida do teu filho e da tua filha, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe, Pati. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Dias. Deus abençoe, gente. Que o Senhor continue abençoando a vida de vocês. José Ribamar, Deus abençoe. Acabou de chegar, né, José? Estamos encerrando a live. Já entra lá, se inscreve no meu canal para você ser avisado. Pessoal, Juranci, Deus abençoe. Márcia, Erison Souza, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Um beijo no coração de cada um de vocês. E não se esqueça, segunda-feira estamos aqui de novo.